Se você quer atrair a presença de Deus de verdade, existe algo que você jamais deve fazer durante o jejum. Isso mesmo, parece simples, mas muitos cometem esse erro e acabam frustrando seus próprios esforços espirituais. O jejum é uma prática poderosa, mas só quando é feito da maneira correta. Você já parou para pensar que, talvez, o que está te impedindo de alcançar a resposta que tanto espera esteja em uma pequena atitude errada durante o jejum? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir o que pode estar atrapalhando sua conexão com Deus. E acredite, essa informação pode mudar completamente a forma como você pratica o jejum daqui para frente. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que jejuam e não sentem nenhuma diferença, certo? Talvez você mesmo já tenha passado por isso. A verdade é que existe um princípio que, quando ignorado, anula os efeitos do jejum. E não estamos falando de fome, sacrifício ou oração, é algo mais profundo, mais discreto, mas que faz toda a diferença. Ao entender o que não fazer, você vai evitar o erro que afasta Deus e, em vez disso, vai sentir sua presença de uma maneira que nunca imaginou. Então, se você quer realmente atrair Deus durante o jejum, precisa ficar atento a este detalhe que pouca gente fala sobre. Esteja preparado para rever suas práticas e corrigir o que for necessário. Esse é o segredo que muitos desconhecem, mas que você está prestes a aprender. E quando souber disso, o seu próximo jejum nunca mais será o mesmo. O alimento desempenha um papel central na manutenção do corpo humano. Ele é o combustível que o corpo utiliza para realizar todas as suas funções, desde as mais simples, como respirar, até as mais complexas, como o raciocínio lógico. Sem esse combustível, o corpo simplesmente não pode operar. Pense nisso como tentar dirigir um carro sem gasolina. Por mais novo ou eficiente que seja o veículo, ele não vai a lugar algum se o tanque estiver vazio. Da mesma forma, o corpo depende de nutrientes para garantir que todos os seus sistemas funcionem perfeitamente. Quando você come, cada bocado é processado de forma a extrair o máximo de energia e nutrientes possíveis. Isso não só garante que você tenha a energia necessária para as atividades do dia a dia, mas também ajuda na regeneração celular, na circulação sanguínea e no funcionamento adequado dos órgãos. Imagine alguém que pratica esportes regularmente. A alimentação correta pode melhorar a performance, acelerar a recuperação muscular e evitar lesões. Da mesma forma, mesmo aqueles que não praticam atividades físicas intensas precisam garantir que seus corpos estejam nutridos para enfrentar a correria diária. A escolha dos alimentos que consumimos tem impacto direto no nosso bem-estar. Alimentos ricos em nutrientes, como frutas, verduras e proteínas magras, oferecem a base necessária para uma vida saudável. Mas não se trata apenas de evitar doenças, é sobre viver em plenitude, sentindo-se bem e disposto. Uma pessoa que consome os nutrientes adequados pode, por exemplo, perceber uma melhora na pele, no humor e até na capacidade de concentração. Pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto significativo, como optar por um lanche saudável em vez de um pacote de salgadinhos. Mas, além de fornecer energia, os alimentos também atuam na regulação de processos internos do corpo, como o equilíbrio hormonal e a resposta imunológica. Isso significa que a alimentação correta pode fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente a infecções. E é aqui que surge a importância de saber o que colocar no prato. Afinal, o que você come hoje impacta diretamente em como seu corpo vai reagir amanhã. E falando em controle e equilíbrio, há uma prática milenar que vai além da alimentação e busca harmonia entre corpo e espírito. No Antigo Testamento, o jejum era uma prática profundamente ligada à espiritualidade e à busca por uma conexão mais intensa com Deus. Ele não era apenas uma forma de abster-se de alimentos, mas uma demonstração de humildade e arrependimento. Um dos exemplos mais marcantes é o Yom Kippur, o dia da expiação, onde o povo judeu se privava de alimentos e confortos como forma de afligir suas almas e buscar o perdão divino. O jejum, nesse contexto, era um meio de purificação, uma maneira de se reconectar com o Criador e mostrar sinceridade nas intenções. Essa prática estava intimamente associada à ideia de sacrifício. Privar-se do alimento, algo tão básico e essencial, representava um sacrifício pessoal para demonstrar devoção e contrição. Era uma forma de mostrar que o desejo pela reconciliação com Deus era mais forte do que as necessidades físicas. Quando os israelitas jejuavam, o faziam com propósito claro de expiação de pecados, pedindo para que suas falhas fossem perdoadas. Hoje, essa ideia de sacrifício pode parecer distante para muitos, mas ainda encontramos paralelos em gestos de renúncia e devoção, seja em práticas religiosas ou em resoluções pessoais. Além do Yom Kippur, o jejum também era uma prática comum em tempos de crise ou calamidade.
Os líderes espirituais incentivavam o povo a jejuar em momentos de grande aflição, buscando uma intervenção divina. O jejum coletivo reforçava a unidade da comunidade em sua busca por respostas, por alívio. O jejum, portanto, servia não apenas como um ato individual, mas como uma força coletiva. Imagine uma cidade inteira parando para jejuar e orar, unida por um único objetivo: obter misericórdia de Deus. É algo que mexe com o espírito, algo profundo, que transcendia a simples ação de abster-se de comer. Ainda hoje, em várias tradições religiosas, o jejum carrega essa profundidade espiritual. Para quem busca uma conexão mais próxima com Deus, a prática é uma forma de abrir mão do físico para fortalecer o espiritual. O corpo pode sentir a fome, mas o espírito se fortalece nessa busca. E foi com essa profundidade que Jesus trouxe uma nova compreensão sobre o jejum. Jesus ensinou uma abordagem ao jejum que desafiava a maneira como a prática era vista naquela época. Ele não negou a importância do jejum, mas enfatizou que deveria ser algo feito em segredo, entre a pessoa e Deus. No famoso Sermão da Montanha, Jesus instruiu seus seguidores a jejuarem de maneira discreta, sem alarde. Ele ressaltou que o jejum não deveria ser uma demonstração pública de piedade, mas uma prática íntima de devoção. A verdadeira recompensa, segundo ele, viria de Deus, e não da aprovação ou do reconhecimento de outras pessoas. Naquela época, muitos líderes religiosos faziam questão de mostrar publicamente que estavam jejuando, buscando prestígio social e uma aparência de santidade. Jesus foi contra esse comportamento. Ele queria que as pessoas entendessem que o jejum tinha um propósito espiritual, e não deveria ser uma ferramenta para autopromoção. Afinal, de que adianta passar fome se o coração está cheio de vaidade? Em vez disso, ele incentivou que, ao jejuar, a pessoa lavasse o rosto e cuidasse da aparência, de forma que ninguém percebesse o sacrifício que estava sendo feito. Essa mensagem de Jesus trouxe uma nova perspectiva sobre o valor do jejum. Ele ensinou que o sacrifício feito em silêncio tem um valor maior diante de Deus. O foco aqui não está na privação física em si, mas na sinceridade do ato. Não se trata de impressionar os outros com nossa devoção, mas de buscar, em nosso íntimo, uma conexão genuína com o Criador. Para muitas pessoas, aplicar esse princípio na vida moderna pode ser desafiador, especialmente em um mundo tão conectado. Mas há um poder imenso em cultivar momentos de devoção pessoal, longe dos olhos dos outros. É interessante pensar que, mesmo com o passar dos séculos, os ensinamentos de Jesus sobre o jejum continuam a ressoar. Em um mundo que valoriza tanto as aparências, a prática discreta e sincera do jejum ainda é um desafio. Jesus nos lembra que o jejum verdadeiro não é sobre o que os outros veem, mas sobre o que Deus vê. E ao enfrentar os desafios dessa prática, muitos se deparam com questões ainda mais profundas, como a fome e a resistência. Jejuar pode ser uma prática repleta de desafios, tanto físicos quanto emocionais. Uma das primeiras dificuldades que surgem é a fome. Claro, o corpo, habituado a um ciclo regular de alimentação, reage com desconforto quando privado de comida por um período prolongado. Essa fome inicial pode ser desanimadora para muitos, especialmente para aqueles que não estão acostumados a jejuar. Assim, com o tempo, o corpo se adapta. É como treinar para uma corrida. Nas primeiras vezes, o esforço parece excessivo, mas a resistência vai aumentando conforme o corpo se acostuma. Outro aspecto complicado do jejum é a resistência psicológica. Muitas pessoas enfrentam a tentação de desistir ao sentir os primeiros sinais de desconforto. O medo de não conseguir completar o período de jejum ou de enfrentar complicações de saúde pode desencorajar qualquer um. Além disso, a pressão social também pode ser uma barreira. Num mundo onde as refeições são um momento de interação social, abster-se de comer pode gerar estranheza. Imagine um almoço de trabalho em que todos comem, menos você. Isso pode ser uma situação desconfortável para muitos. As preocupações com a saúde também surgem com frequência. Para quem não tem o hábito de jejuar, é natural se perguntar se a prática pode trazer algum risco à saúde. Pessoas com condições médicas específicas, como diabetes ou gestantes, por exemplo, devem ter um cuidado redobrado antes de iniciar um jejum. Sempre é recomendável consultar um profissional de saúde antes de adotar essa prática. Porém, quando feito com sabedoria e moderação, o jejum pode trazer benefícios surpreendentes para o corpo, como uma maior sensação de bem-estar e foco mental. Esses desafios e preocupações, apesar de reais, podem ser superados com a abordagem certa. O segredo está em preparar-se não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Estabelecer metas claras e adotar uma postura de persistência é essencial. E ao longo dessa jornada de jejum,
Um ponto que Jesus sempre enfatizou foi a importância de manter essa prática discreta, sem buscar a aprovação dos outros. Jesus deixou claro que o jejum deve ser uma prática discreta, um momento íntimo entre a pessoa e Deus. Ele aconselhou seus seguidores a não exibirem sua abstinência como forma de conquistar elogios ou reconhecimento dos outros. Em vez disso, a ideia é que o jejum seja algo pessoal, uma expressão sincera de devoção. Esse ensinamento revela que a espiritualidade verdadeira é vivida internamente, sem a necessidade de aplausos externos. Afinal, o objetivo do jejum não é mostrar o quão devoto alguém é, mas sim fortalecer a relação com Deus. No mundo de hoje, em que as redes sociais incentivam a exposição constante, esse princípio de Jesus parece mais relevante do que nunca. Muitas vezes, as pessoas compartilham cada aspecto de suas vidas, incluindo momentos que deveriam ser íntimos, como o jejum. Assim, Jesus nos lembra que não há necessidade de divulgar esse sacrifício. Ele sugere que, ao jejuar, a pessoa deve cuidar da aparência e manter sua rotina normal, de forma que ninguém perceba que ela está jejuando. É como um lembrete de que as melhores virtudes são aquelas que praticamos em silêncio. A prática do jejum discreto não só protege a integridade espiritual, mas também ajuda a manter o foco no real propósito da abstinência. Quando não há preocupação com o que os outros vão pensar ou dizer, o indivíduo consegue se concentrar mais no crescimento espiritual e menos em questões superficiais. Por exemplo, alguém que faz o jejum apenas para impressionar amigos ou familiares está perdendo a verdadeira essência dessa prática. O valor está no sacrifício sincero, feito em segredo, e no fortalecimento da fé e do autocontrole. Essa discrição no jejum é o que dá à prática seu verdadeiro poder. A recompensa vem de Deus, que vê o esforço e o sacrifício genuíno, sem a interferência das vaidades humanas. Esse princípio de manter certas ações espirituais em segredo é um convite para refletir sobre o que realmente importa: a conexão com o divino. E, assim como o jejum discreto carrega seu valor espiritual, existem diferentes tipos de jejum que podem ser praticados, cada um com seus próprios benefícios e desafios. Existem diversos tipos de jejum, e cada um deles tem seus próprios objetivos e particularidades. O jejum parcial, por exemplo, é aquele em que a pessoa não se abstém completamente de alimentos, mas elimina certos grupos alimentares. Um exemplo comum é o jejum de Daniel, onde se evita carnes, vinhos e alimentos ricos, focando em frutas, vegetais e água. Esse tipo de jejum é mais moderado, ideal para quem quer iniciar a prática ou para aqueles que não podem se abster totalmente de comida por questões de saúde. É uma maneira de sacrificar algo significativo, mas sem comprometer a integridade física. Já o jejum absoluto é mais rigoroso e envolve a total abstinência de alimentos e líquidos por um período de tempo. Este é o jejum mais intenso, e geralmente é praticado por períodos mais curtos, devido à sua dificuldade. Muitas pessoas o associam a grandes momentos de busca espiritual, onde a privação total é vista como um gesto extremo de devoção e entrega. Assim, é fundamental que quem decida fazer esse tipo de jejum esteja bem preparado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele exige um nível de resistência maior e não deve ser feito sem orientação adequada. O jejum regular é o mais comum entre os cristãos, sendo uma prática de abstenção de alimentos por um período definido, mas permitindo líquidos, como água ou sucos. Muitas pessoas adotam essa forma de jejum de maneira semanal ou mensal, como uma disciplina espiritual contínua. É uma maneira equilibrada de integrar o jejum à vida cotidiana, permitindo que a pessoa mantenha suas atividades diárias enquanto se dedica ao propósito espiritual. Esse tipo de jejum é uma boa opção para quem deseja incorporar a prática de forma constante, sem grandes impactos na rotina. Cada tipo de jejum possui um significado profundo e oferece uma oportunidade única de crescimento espiritual. Dependendo do contexto e das condições de cada um, pode-se optar por uma forma de jejum que melhor se adapte à realidade pessoal. Assim, o jejum pode ser ajustado, permitindo que tanto o corpo quanto o espírito se alinhem de maneira harmoniosa. A prática do jejum, independentemente do tipo, é uma disciplina que desafia o corpo e a mente, mas a recompensa espiritual pode ser imensa, especialmente quando encarada como uma verdadeira escalada espiritual. O jejum é frequentemente comparado a uma escalada de montanha. Não é algo que se faz sem esforço, mas uma jornada que exige disciplina, tanto física quanto espiritual. Quando alguém decide jejuar, não está apenas renunciando à comida, está buscando um nível mais profundo de conexão com Deus. Esse processo envolve autocontrole, paciência e, acima de tudo, uma disposição para enfrentar os próprios limites. Assim como um alpinista se prepara para os desafios do caminho, o praticante do jejum se prepara mental e espiritualmente para a privação que está por vir. Essa disciplina não surge de imediato. No começo,
Pode parecer difícil resistir à fome e às tentações que surgem no dia a dia. Mas, com o tempo, o jejum se torna uma prática transformadora, que fortalece a fé e o caráter. Para muitos, o jejum é uma forma de colocar as prioridades no lugar certo, lembrando que o físico é temporário, enquanto o espiritual é eterno. É como se a privação de algo tão básico quanto o alimento ajudasse a esclarecer as coisas mais profundas da vida. Muitos relatam que, durante o jejum, sentem uma clareza mental e uma paz que não haviam experimentado antes. Assim, como toda disciplina, o jejum exige prática e constância. Assim como alguém que treina para uma maratona precisa de dedicação, aquele que deseja crescer espiritualmente através do jejum precisa manter-se firme, mesmo nos momentos mais difíceis. A sensação de fome é apenas uma parte do desafio. O verdadeiro teste vem na forma de distrações e tentações que surgem ao longo do caminho. Mas, ao superar esses obstáculos, o praticante encontra um senso renovado de propósito e uma intimidade maior com Deus. Essa escalada espiritual, cheia de altos e baixos, é recompensadora para aqueles que a enfrentam com determinação. Cada passo nessa jornada aproxima a pessoa de um entendimento maior sobre si mesma e sobre sua fé. E como em qualquer jornada, ter um parceiro ao lado pode tornar o caminho mais leve, aumentando as chances de sucesso na prática do jejum. Jejuar em conjunto pode transformar a experiência do jejum, tornando-a mais leve, ao mesmo tempo, mais profunda. Ter um parceiro durante o jejum cria um senso de responsabilidade mútua, onde ambos se apoiam e encorajam, especialmente nos momentos mais difíceis. Assim como alguém pode encontrar motivação extra ao se exercitar com um amigo, o mesmo acontece com o jejum. Quando um desanima ou enfrenta dificuldades, o outro está lá para dar aquele empurrãozinho necessário. Essa parceria não só fortalece a disciplina, mas também cria laços de comunhão espiritual. Imagine duas pessoas decidindo jejuar juntas. Elas não só se ajudam a manter o foco, como também podem compartilhar suas experiências e insights ao longo do processo. Isso cria uma sensação de comunidade, onde a jornada espiritual não é vivida de forma isolada, mas como uma experiência conjunta. Há algo poderoso em saber que outra pessoa está caminhando pelo mesmo caminho, enfrentando os mesmos desafios e buscando as mesmas respostas. Essa conexão não só enriquece o jejum, como também fortalece a amizade e a fé. Jejuar em parceria também pode ser uma forma de aprendizado. A troca de experiências entre os participantes do jejum permite que um aprenda com as dificuldades e vitórias do outro. Muitas vezes, uma pessoa pode descobrir novas formas de lidar com a fome ou de se manter concentrada em oração, graças ao conselho do parceiro. Esse tipo de apoio torna o processo menos solitário e mais colaborativo, permitindo que ambos cresçam espiritualmente juntos. É como escalar uma montanha em dupla. O desafio é grande, mas a companhia torna a subida mais agradável e as chances de sucesso aumentam. Essa prática conjunta pode ser especialmente útil em momentos de jejum prolongado ou em ocasiões importantes, como uma preparação para decisões grandes na vida. Ao unir forças, os parceiros encontram força um no outro, o que torna a experiência mais significativa. E, assim como o jejum compartilhado pode trazer tantos benefícios, o jejum no contexto cristão carrega um significado especial, especialmente quando acompanhado de oração fervorosa. No contexto cristão, o jejum é frequentemente ligado à oração, criando uma dupla poderosa que fortalece a conexão com Deus. Quando se jejua e ora ao mesmo tempo, é como se o coração estivesse mais receptivo à voz divina, abrindo espaço para uma maior compreensão espiritual. Figuras bíblicas como Esdras e Esther são exemplos notáveis dessa prática. Eles recorreram ao jejum e à oração em momentos críticos, buscando orientação e intervenção divina. Para muitos cristãos, o jejum continua sendo uma forma de intensificar a oração, pedindo a Deus que intervenha em situações difíceis ou que guie importantes decisões. Essa ligação entre jejum e oração é tão forte que, muitas vezes, a prática de um sem o outro parece incompleta. Quando se está jejuando, a mente tende a estar mais focada, o que facilita a concentração durante a oração. É como se o corpo, ao ser privado de alimento, permitisse que o espírito se alimentasse de algo maior. Muitos cristãos relatam que durante o jejum sentem uma proximidade maior de Deus, como se suas orações fossem mais intensas e sinceras. Essa prática ajuda a alinhar o físico e o espiritual, proporcionando um momento de entrega total a Deus. Na igreja contemporânea, o jejum ainda é uma prática amplamente difundida, especialmente em períodos específicos, como a Quaresma. Nesses momentos, os fiéis se reúnem em oração e jejum, buscando uma renovação espiritual. A ideia de abster-se de algo tão essencial quanto o alimento, em prol de uma causa maior, reflete a importância da fé e da confiança em Deus.
Muitos líderes espirituais incentivam o jejum como uma forma de preparação para grandes desafios ou eventos na vida da igreja. Seja em momentos de crise, seja em celebrações, o jejum é uma forma de fortalecer a comunidade e reafirmar a dependência de Deus. Esse contexto de jejum como parte de uma prática comunitária e espiritual está profundamente enraizado na tradição cristã. Cada momento de jejum é um convite para renovar a fé e relembrar que a dependência de Deus vai além das necessidades físicas. E entre os diversos exemplos bíblicos, um dos mais conhecidos é o jejum de Daniel, uma prática que muitos cristãos adotam até hoje como um símbolo de disciplina e moderação. O jejum de Daniel é uma prática bastante conhecida entre os cristãos, especialmente por sua abordagem moderada e acessível. Ao contrário do jejum absoluto, no qual a pessoa se abstém completamente de alimentos, o jejum de Daniel envolve a restrição de certos tipos de comida. Daniel, um profeta do Antigo Testamento, decidiu abster-se de alimentos ricos e prazerosos, como carnes e vinhos, optando por uma alimentação à base de vegetais e água. Esse tipo de jejum é visto como uma forma de renunciar para os prazeres mundanos, mas sem prejudicar a saúde física. Esse jejum tem uma base sólida de disciplina e moderação, sendo uma opção viável para aqueles que querem se dedicar espiritualmente sem os desafios extremos do jejum absoluto. Ele é especialmente popular entre pessoas que estão iniciando na prática do jejum, pois permite que o praticante continue com suas atividades diárias enquanto se dedica à oração e reflexão. Muitos cristãos veem no jejum de Daniel uma maneira de alinhar corpo e espírito, eliminando excessos e focando no que realmente importa. E, ao contrário de jejum mais rigorosos, ele pode ser mantido por períodos mais longos, sem grandes riscos à saúde. Uma característica interessante do jejum de Daniel é que ele pode ser adaptado para as necessidades individuais. Algumas pessoas podem decidir eliminar apenas certos alimentos processados, enquanto outras optam por uma dieta mais estrita, como a de Daniel. Independentemente da escolha, o princípio por trás desse jejum é a disciplina e o foco espiritual. Ao se afastar dos prazeres da comida, o praticante concentra sua energia e atenção em Deus, buscando uma renovação espiritual. Essa prática é um lembrete de que a fé e a espiritualidade não precisam ser intensas ou dolorosas para serem eficazes. A moderação também pode trazer grandes recompensas. Muitos cristãos adotam o jejum de Daniel durante períodos especiais de oração e busca espiritual, como uma forma de se aproximar de Deus e de fortalecer sua disciplina pessoal. Essa prática, que une o físico e o espiritual, permite que o indivíduo cultive um maior senso de autocontrole e propósito. E da mesma forma que Daniel jejuava antes de grandes revelações, líderes como John Wesley também usavam o jejum como uma ferramenta para preparar o espírito e fortalecer o ministério. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. No movimento metodista, o jejum foi amplamente praticado e incentivado por John Wesley, um dos fundadores da tradição. Para ele, jejuar era uma disciplina essencial para fortalecer o ministério e preparar-se espiritualmente para momentos importantes. Wesley frequentemente jejuava antes de pregações, conferências e decisões de grande relevância. Ele acreditava que o jejum trazia uma clareza espiritual que o ajudava a discernir melhor a vontade de Deus. O jejum, nesse contexto, não era visto como um sacrifício doloroso, mas como uma oportunidade de se desligar do mundo físico e se aproximar mais do divino. Wesley incentivava seus seguidores a jejuarem regularmente, e não apenas em momentos de grande necessidade. Para ele, o jejum era uma prática contínua, um lembrete constante de que a dependência de Deus deveria ser cultivada. Ele adotava a tradição de jejuar nas quartas e sextas-feiras, um hábito que muitos metodistas seguiram ao longo dos anos. Essa regularidade no jejum não apenas fortalecia o indivíduo espiritualmente, mas também reforçava a comunidade, que compartilhava desses momentos de abstenção e oração. O jejum, portanto, era tanto uma disciplina pessoal quanto uma prática comunitária. O impacto do jejum na vida de Wesley era claro. Ele relatava sentir uma maior paz interior e discernimento durante os períodos de jejum, o que o ajudava a tomar decisões com mais confiança. Essa prática se tornou uma parte vital de sua rotina espiritual, e ele incentivava seus pastores e seguidores a fazerem o mesmo. No movimento metodista, o jejum era visto como um meio de preparação,
uma forma de limpar a mente e o coração para receber a orientação de Deus de forma mais plena. Era uma prática que simbolizava humildade e dependência divina. Até hoje, o jejum continua sendo uma parte significativa da tradição metodista, especialmente em momentos de preparação para eventos importantes ou de busca espiritual intensa. A prática regular de Wesley serve como um exemplo de como o jejum pode ser integrado à vida de fé de forma prática e significativa. E para aqueles que desejam começar essa jornada de jejum, é sempre importante ter em mente algumas considerações práticas, especialmente para iniciantes. Para quem deseja iniciar a prática do jejum, é importante levar em conta algumas considerações práticas, especialmente se for a primeira vez. Primeiramente, é essencial começar de maneira gradual. Não há necessidade de mergulhar de cabeça em um jejum prolongado logo no início. Começar com jejuns parciais ou de curta duração, como um jejum de meio-dia ou até 24 horas, pode ser uma maneira sábia de acostumar o corpo e a mente à privação temporária de alimentos. Pequenos passos constroem a resistência necessária para jejuns mais longos no futuro. Outra consideração importante é a preparação física e mental. Antes de começar um jejum, certifique-se de estar bem nutrido e hidratado. Um erro comum é iniciar um jejum sem um planejamento adequado, o que pode causar mal-estar ou desânimo. Além disso, é essencial ter um propósito claro para o jejum. Jejuar apenas por jejuar não traz o mesmo impacto. Defina um objetivo espiritual que guie a sua prática. Pode ser um momento de oração específica, reflexão ou busca por discernimento. Esse foco mental mantém a motivação elevada, especialmente quando o corpo começa a sentir os efeitos da fome. Para os iniciantes, o jejum regular é uma boa opção. Essa prática envolve abster-se de alimentos sólidos, mas permite a ingestão de líquidos, como água, sucos ou caldos. Isso torna o processo mais acessível, sem os desafios extremos de um jejum absoluto. Além disso, ajuda o corpo a se adaptar para os poucos, enquanto a pessoa vai ganhando mais confiança na prática. Muitos iniciantes encontram sucesso ao começar com esse tipo de jejum, especialmente se acompanharem a abstenção com momentos de oração e meditação. A prática regular, mesmo em jejuns curtos, traz grandes benefícios espirituais e físicos. Por fim, é sempre bom lembrar que o jejum deve ser uma prática equilibrada. Pessoas com condições de saúde específicas, como diabetes ou pressão baixa, devem sempre consultar um médico antes de iniciar um jejum. O corpo precisa ser cuidado com sabedoria, e o jejum nunca deve comprometer a saúde. Ao seguir essas considerações práticas, tanto iniciantes quanto praticantes experientes podem desfrutar dos benefícios do jejum de forma segura e significativa. Agora, com todas essas informações em mente, resta apenas decidir qual será o seu próximo passo na jornada espiritual. Agora que você já conhece o segredo para atrair a presença de Deus durante o jejum, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Pense em como você pode ajustar a sua abordagem ao jejum, mais importante, como pode evitar aquilo que impede sua conexão com o divino. O que você está esperando? O poder do jejum está ao seu alcance, mas depende de você fazer da maneira certa. E se você já jejuou antes e não sentiu os resultados que esperava, será que não foi por causa desse detalhe que discutimos hoje? E agora, qual será o seu próximo passo? Vai continuar repetindo os mesmos erros ou está pronto para transformar sua vida espiritual? Faça uma análise sincera da sua rotina de jejum e veja onde pode melhorar. Lembre-se, Deus observa o coração, não apenas os atos. Você está disposto a mudar sua abordagem para sentir essa conexão de forma mais profunda? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua vida espiritual. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer na tela agora. Nele, você vai descobrir outras práticas que podem estar sabotando sua vida espiritual sem que você perceba. Até o próximo vídeo.